Vamos torcer, vamos vibrar. Tudo sobre esporte, a nossa equipe vai comentar. A partir de agora. O Atlético viajou ontem. Curitiba tem destaques. E no tricolor da Vila Capanema, notícias, Reportagens, Comentários. entretenimento. polêmicas e futebol. Alô, galera do esporte! Estou chegando para levar para você as principais informações do Brasil e do mundo. Você que está ligadinho aqui na JB Comunidade FM do bairro Santa Maria, em Fazenda Rio Grande, está curtindo a segunda edição do Mundo Esportivo. E hoje, live especial do cara, ele já está por aqui, já está ligadinho, já está concentrado. Daqui a pouco o Nilson fala pra você, amigo do esporte. E neste embalo gostoso nós vamos levando até as 21 horas neste dia 25 de novembro do ano de 2020. Vamos falar, é claro, do rubro-negro da Baixada, o Atlético Paranaense. Vamos falar do Verdão do Alto da Glória. E é claro, tem tabela e classificação. A Série B do Campeonato Brasileiro também é destaque. O tricolor da Vila Capanema, o Operário, claro, tudo sob a classificação e também a tabela de final de semana. Destaques esportivos, você vai curtir a Fórmula 1 com este que vos fala, J. Bonfim, porque Lewis Hamilton, o cara, aumentou o seu salário, olha, bem baratinho. Daqui a pouco eu falo porque eu vou competir com ele, aqui, JB Comunidade FM do bairro Santa Maria, em Fazenda Rio Grande. Primeiramente, já de imediato, né, para não perder muito tempo, tem muita coisa, tem galera na live, tem também o Luiz Daimon chegando para falar a primeira participação, ele que comenta como ninguém tudo sobre os clubes do estado do Paraná. Paraná, Atlético, Curitiba, também o Operário Princesino, ele que conhece os bastidores como ninguém, da primeira palhinha nesta live das 20 horas do dia 25 de novembro. Chega mais, Luiz Daimon. E aí, J. Bonfim, tudo bem? Boa noite para você, boa noite a todos os amigos ouvintes do Mundo Esportivo. Vamos chegando de mansinho nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, destacando com certeza as principais informações do esporte. Claro que hoje o destaque é do nosso convidado, o Nilson, que já está posicionado ali, está à sua frente, J. Bonfim, muita história pra gente contar hoje
desse grande ex-jogador, ex-craque. Inclusive tem algumas faixas espalhadas aí pelo estúdio, das quais ele conhece algumas muito. conhecidas, né? Então já a gente vai contar com certeza a história dele, a trajetória, tem muita coisa pra gente destacar. A gente vai falar também do empate heróico do Atlético ontem na Arena da Baixada, né? Quase deu pro Furacão, venceu o River Plate, tomou o gol no finalzinho, mas vai mais vivo do que nunca pro jogo da volta na semana que vem. A gente fala da situação do Paraná Clube, o qual o nosso convidado tem um pouco de afinidade também. Vamos contar o que está acontecendo nos bastidores da Vila Capanema, que o Paraná não consegue reagir dentro da Série B. A gente fala também do Coxa, que daqui a pouco, 9h30 da noite, enfrenta o Corinthians no Major Antônio Couto Pereira. Muita informação, muito destaque, e eu agradeço desde já a todos que já estão comentando aqui na nossa live, muita gente assistindo para ver a nossa entrevista com o convidado. Já eu vou registrar o nome do pessoal e quero inclusive deixar registrado aqui, você que está nos assistindo, pode mandar perguntas, tá? Pode mandar aí algum tópico, alguma curiosidade que você queira saber aí do nosso convidado Nilson, deixe aqui nos comentários da live que com certeza a gente vai passar para ele responder. Ligado conosco aqui na JB Comunidade FM do bairro Santa Maria, em Fazenda Rio Grande, a dona Valdemira, viu, Luiz Daimel? Ela disse que tá com problema lá no celular dela e não consegue ouvir, ver, né? Só tá ouvindo, não consegue ver. Tá no site errado aí, dona Valdemira. A Dedê Souza, lá, ou Denise Souza, lá em Blumenau, também ligadinho conosco na JB Comunidade FM. O seu Jair, alô, seu Jair dos Morenos, tá me devendo aquela visita, hein, seu Jair? Aquele chimarrão gostoso aí, com aquela costela esperta, estamos esperando. Um abraço aí, e aí, vou deixar para você mandar um oi para ele, aquele cara lá, aquele que era nosso chefe mor lá, o seu João de Almeida, né? Mandar um abraço especial pro seu João e também por Igor, eram meninos na nossa época, né, Nilson? E juntamente com o Luiz Daimo, e é claro, traz aí a sua primeira participação aí, o nosso convidado da live desta tarde e noite aqui pelos lados da cidade de Fazenda Rio Grande. Boa noite, Nilson, seja bem-vindo à nossa humilde casa JB Comunidade FM. Boa noite, J. Bonfim, boa noite, Luiz Daimo. É um prazer, eu agradeço de coração esse convite. Muito legal estar com você aqui e vamos passar uma hora agradável, com certeza. Daqui a pouquinho o Luiz Daimon vai sabatinar o cara, porque esse tem história para contar e eu vou ajudar ainda, hein, viu? Falando do pessoal da utilidade pública aqui do bairro Santa Maria, galera ligadinho aqui, também o pessoal do Amigos do Professor Marcelo, sempre ligadinho, nos dando o prazer da audiência, também quem está conosco, a Kelly Machado e também, ai Jesus do céu, não dá para mexer no trem aqui, ó. O Eronildo, Tito lá da Milênia, a Geni, o Wellington e a galerinha lá do Recanto Sertanejo ligadinho aqui conosco. Meu amigo Gentil de Castro, viu, Luiz Daimon? Diz que agora tá acompanhando. Ah, tá bom, né, seu cara? Tá certo. Meu amigo Marquinhos lá da equipe do... meu Deus do céu, esqueci. Do Combate, rapaz. Combate Barreirinha. Velhos e vários amigos por lá. Um abraço a todos vocês, sem dúvida nenhuma, e o agradecimento deste que vos fala, J. Bonfim. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, estamos conquistando mais espaço. Mas para parar de falar muito, né, Luiz Daimon, vamos de imediato ao rubro-negro da Baixada, o Atlético Paranaense, para a gente debater o que aconteceu com o rubro-negro da Baixada ontem, que tinha uma vitória quase que garantida, e ao finalzinho do jogo, novamente, e até eu estranho, porque Paraná perdeu nos últimos minutos, o Atlético Paranaense empatou nos últimos minutos. O que está acontecendo com o setor defensivo destas equipes? E claro, Libertadores é Libertadores, e tinha o River, né, Luiz Daimon? Fala aí, garoto. Destaques do rubro-negro da Baixada, Atlético Paranaense.
E se a camisa rubro-negra só se veste com amor, para você que está curtindo a JB, mandar um abraço aí para a galerinha lá da cidade de Colombo, viu, Luiz Daimo? Galerinha lá da Elisete, do Tiago, da Tatá e também do Amarildo, torcedor nato da equipe do Atlético Paranaense. De compacto a eficiente, o Atlético superou seus 12 desfalques principais, né, e acabou segurando o River. Quase saiu a vitória. Mas quem fala com propriedade sobre isso é você, Luiz Daimo. Fala aí. Beleza, J. Bonfim. Antes de falar desse jogo do Atlético, vou registrar algumas participações aqui já na live. Muita gente comentando, participando. Já agradeço de antemão. O Jefferson Thiago mandou um boa noite para o Nilson. O Andélcio de Oliveira também comentando, o Adão Santana, Doriedson, grande Doriedson, que inclusive era pai de atleta lá em São José dos Pinhais, quando trabalhei por lá nas categorias de base. Um grande abraço, Doriedson, obrigado pela sua audiência aqui, acompanhando esta fera do Nilson aqui, já vai responder muita pergunta. Jucimara, a Kelly Laís, quem mais? O Lito, esse aí vocês conhecem um pouquinho só, a Nilda Gonçalves, o Peixe também, um monstro, disse ele para você, viu, Nilson? E mandou um boa noite. Mas, com certeza, a gente vai falar do Atlético antes e aí já passamos a palavra até para o Nilson comentar, porque entende muito de futebol, com certeza, viveu, né, esse ambiente de 4 linhas. E eu acho que o Furacão ontem só não venceu por conta das circunstâncias. A expulsão do jogador Reinaldo foi fundamental para o resultado, porque a partida foi muito equilibrada nos 90 minutos. O Atlético foi inferior ao River nos primeiros 45, que o River Plate até respeitou bastante o Atlético nos primeiros minutos, mas a partir do momento em que dominou as ações no meio campo, muito por conta da opção que o Paulo Autuori fez por utilizar 2 volantes de marcação, né? Ele colocou o Wellington e Richard como titulares, já que o Christian não podia atuar, então ele perdeu um pouco dessa força, né, do volante que chega no ataque, que ajuda o Léo Cittadini na criação das jogadas, e o River Plate, com toda a qualidade que tem no meio campo, se adonou desse setor. E aí o primeiro tempo foi dos argentinos. A segunda etapa já começou diferente, né, porque o Paulo Autuori já promoveu a entrada do Walter, junto com o Guilherme Bissoli, e aí utilizando 2 centroavantes, né, ele acabou tendo mais presença de área, e numa dessas jogadas, entre os 2 jogadores, saiu o primeiro gol do Atlético, né, um passe que veio da direita, o Walter fez aquele drible de corpo, deixou a bola para o Bissoli, que dominou muito bem, chutou de fora da área, muito no cantinho, né, na bochecha da rede, como dizem os jogadores, sem chance para o goleiro Armani, fazendo 1-0. O equilíbrio permanecia, o River saindo um pouco mais, e aí aconteceu a expulsão do Reinaldo, ele que tinha tomado o primeiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo, numa falta que ele fez em cima do jogador da defesa argentina, uma cotovelada, né, assim entendeu o árbitro, deixou o braço numa disputa de bola, e aí tomou o segundo amarelo, levantou demais o pé, e aí complicou as coisas para o Atlético, porque o Galhardo colocou o time para cima, colocou o Lucas Prato no lugar do lateral esquerdo, e aí pressão, aquele ataque contra a defesa. Infelizmente, no apagar das luzes, o Atlético sofreu o gol, o castigo. Infelizmente, né, Jota? Mas o Atlético se portou muito bem diante de um adversário poderosíssimo e com certeza candidato ao título da Libertadores. Tanto é, amigos ouvintes aí, também telespectadores aqui da nossa live, né? Após empatar aí com o River, o Petralha acabou elogiando o Atlético Paranaense e disse aquela máxima, né? Porque eu sempre elogiei o Petralha da seguinte forma: um cara que tem uma visão aquém daqueles que vivem o dia a dia dentro do clube e diríamos assim, a nível nacional, porque ele tem uma visão de futuro. Ele não faz um planejamento para hoje, o resultado ser hoje ou amanhã. Ele faz lá na frente. A visão dele é de preparar, como diríamos assim, preparar jovens jogadores para repor dentro do próprio Atlético com as suas próprias qualidades. Distribuir escolinhas pelo estado do Paraná, quase que todos, e aproveitar, digamos, de cada escolinha 1 ou 2 jogadores, e é isso que está fazendo um Atlético Paranaense diferenciado. A maioria dos jogadores de ponta do Atlético Paranaense, não sei se o Nilson concorda comigo, mas a maioria dos jogadores do Atlético Paranaense dos últimos 4 anos são jogadores oriundos da base.
diríamos, o caixa do Atlético hoje está cheio desses jogadores da base com trabalho diferenciado que não é feito nem no Curitiba, nem no Paraná Clube, nem no Operário de Ponta Grossa, nem nos clubes paranaenses. E o único que eu conheço que faz esse trabalho é o Flamengo, com as suas categorias de base. E isso dá para engrandecer realmente o trabalho desse cidadão que às vezes é grosseiro, estúpido, como diz muita gente da imprensa, o seu Mário Celso Petralha. Vou deixar para você falar um pouquinho, viu, Nilson, porque você tá dando risada, porque o cara é mais ou menos assim, é difícil de lidar mesmo, viu? É um perfil dele, né, J. Bonfim? É uma pessoa bem sucedida na sua vida profissional e agora na vida esportiva. Odiado por muitos, né? Querido por outros tantos, enfim, mas ele sempre demonstra competência e traz resultados positivos para o Atlético. Falando um pouquinho sobre a equipe do Atlético, eu diria que esse ano o elenco formado ficou um pouco abaixo, na minha visão, da qualidade técnica dos elencos anteriores, mas me parece agora que essa identidade criada com o Paulo Autuori, né, na chegada dele as coisas mudaram e mudaram bastante e já demonstrou uma reação muito bonita, muito grande no próprio Campeonato Brasileiro e tem feito boas partidas, inclusive a de ontem, com todos os desfalques, com todas as dificuldades que teve, encarou nada mais, nada menos do que o River, né, que é um dos grandes clubes do sul-americano e por que não dizer mundial. E quando eu falava, Luiz Daimo, na questão dos jogadores de categoria de base, né, e para o meu amigo convidado Nilson aqui, o Bento cita uma inspiração em Alisson e Neto e comemorou a estreia pelo rubro-negro da Baixada. Ele disse que vai ficar marcada para sempre. Como você viu essa estreia? Você que é da área principalmente, né, Bento, o terceiro goleiro da equipe do Atlético Paranaense aí que teve que enfrentar, na verdade, a equipe do River numa Libertadores da América. Como que você vê essa oportunidade que esse garoto teve e fez um trabalho digno de elogios de toda a imprensa do estado do Paraná? Sem dúvida. O goleiro é uma posição bastante difícil, né? Aquela que menos tem a oportunidade, é muito difícil um goleiro estar suspenso ou estar contundido, mas ele tem que trabalhar o dobro no dia a dia para que quando a oportunidade aparecer ele esteja apto e consiga comprovar. Foi o que ele fez ontem, né? Uma bela partida, realmente, uma pressão danada, jogando novamente, eu repito, contra um dos melhores times do mundo e ele se saiu muito bem. É assim que você nota, né, a personalidade do goleiro, a personalidade da pessoa, entrou em campo, se destacou e é mais um surgindo aí, né? Como você fez o seu comentário. Era o quinto goleiro, viu, Nilson? No início do ano. Ele estava atrás do Santos, Jandrei, Anderson e até do Caio. O caminho, porém, aí acabou numa fatalidade se abrindo para ele e, claro, abraçou e com certeza não vai sair mais. Já é visto hoje como uma realidade, isso que é importante. Assim como foi o Santos, né, que por muito tempo foi reserva do Everton e depois, quando teve oportunidade, se firmou e é goleiro de seleção brasileira hoje. Beleza, Luiz Daimo, um comentário curto e grosso aí da questão do Bento, goleiro das categorias de base que chegou ao Atlético Paranaense em 2013, passou por todas as categorias do Sub-15 aos aspirantes, até ganhar esta chance de ouro na equipe profissional. Apesar da dificuldade, ele realmente demonstrou a que veio. É isso mesmo, Luiz Daimo? Vocês já resumiram toda a situação, né? O cara tem que estar trabalhando forte, independente da idade. Ele tem 21 anos apenas, passou toda a transição de categorias, né? Então é um cara que pelo menos se sente em casa no Atlético. E isso eu acho que ajudou bastante na sua adaptação. E o fator principal que eu vejo é a confiança do Paulo Autuori. O cara chega e fala pro jogador, olha, os outros dois aconteceu esse acidente, né? Estão fora da partida, então você vai para o jogo, vai tranquilo, faz o teu trabalho, faz o que você está acostumado a fazer no dia a dia, é mais ou menos por aí a conversa. Claro que o Paulo Autuori muito motivador, né? Ganha o jogador, traz ele para si, enche o jogador de confiança, e eu acho que o que mais me surpreendeu foi a tranquilidade do Bento.
parecia que tinha 30 anos atuando ontem. Muito seguro, muito tranquilo, sem afobação. Então, com certeza, o Atlético tem, como disse o Nilson, um bom nome aí, quem sabe, para uma futura ausência do Santos, né, já pronto nas suas categorias de base. E aproveitando, viu, Jota, em relação ao Paulo Autuori, eu vou trazer aqui a entrevista dele, uma parte dela, onde ele fala da postura que o Atlético adotou ontem, né, se ele gostou e o orgulho que ele sentiu, foi assim mais ou menos que ele resumiu ao final do jogo, porque realmente é muito difícil você com um a menos segurar o River Plate durante praticamente 30 minutos. Então vamos ouvir a palavra do técnico Paulo Autuori. Não, o sentimento é de orgulho pelos jogadores. Eu falei isso após o jogo, ainda no vestiário. Por isso, com as dificuldades enormes, a equipe vem crescendo em termos coletivos, individualmente também. O estado anímico hoje é outro, em função das vitórias, da reconquistar a confiança tão importante. E volto a frisar, fazendo um jogo contra a equipe que, na minha perspectiva, é a mais competitiva da América do Sul, para que outros não se sintam afetadas porque eu estou a dizer isso, pode ser certamente é uma das mais fortes competitivamente e qualitativamente na América do Sul, e fazer o jogo de entrega que se fez. Sabíamos que teríamos que defender bem, e nas poucas oportunidades que tivéssemos, concretizar com sucesso. E foi o que aconteceu, uma grande jogada do Walter no corta-luz e uma grande definição do Bissoli. Então, nada a lamentar, pelo contrário, a certeza de que vamos sair daqui, desse jogo, mais fortes e com a ideia clara de que, em termos competitivos, não temos que temer a nada e a ninguém. Muito bem, Jota Bonfim. Tá aí a palavra do técnico Paulo Autuori, né, destacando principalmente esse espírito aguerrido que o Atlético teve na partida de ontem para 10 contra 11 segurar a barra, né? E realmente o Atlético vai mais vivo que nunca para o jogo da volta. Ô Jota, registrando aqui os comentários da live, separei um em especial, tá aqui, ó. Depois eu vou falar o nome, eu vou ler só a mensagem. Boa noite, JB. Por gentileza, pede para o Nilson contar aqueles 3 pênaltis seguidos defendidos contra o Boticário. Abraço, meus amigos. Esse foi o recado do Adão Santana. Conta essa história aí para nós, Nilson. A nossa equipe do SESI sempre foi uma equipe muito competitiva da Bosch. Temos inúmeros títulos conquistados lá ao longo desses 16, 17 anos que jogamos no campeonato do SESI. Eu perdi a conta, Nilson. Eu não sei quantos títulos eu tenho lá na Bosch. Eu também. Desde do principal, depois nós fomos pro veterano lá, Sul Brasileiro, e SESI. Do SESI eu perdi a conta. Eu também perdi. Guardo na memória o mais importante, que foi a conquista do Campeonato Mundial de Trabalhadores lá no México em 1998. Quem sabe a gente possa falar um pouquinho mais para frente também sobre isso. Mas especificamente aquilo que o Adão pergunta, obrigado, Adão, pela participação, né? E lembrar desse fato, desse momento importante realmente. Por conta dessa trajetória nossa dentro do SESI, a equipe da Bosch sempre foi a equipe a ser batida. E várias empresas montaram grandes times para quebrar a nossa hegemonia. Para bater, né, a Bosch. Queria bater a Bosch mesmo. E uma delas foi o Boticário, um jogo lá na casa do Boticário, um local aprazível, bonito, como eles têm. Julião Antônio Queirolo apitando esse jogo. Se Julião Queirolo estiver nos assistindo, ele pode confirmar. E nós vencíamos o jogo até praticamente o final do segundo tempo, quando ele apita um pênalti duvidoso, no mínimo duvidoso, né? E aí foi para o meia deles, eu não lembro quem era, foi o batedor, o mais habilidoso do time, bateu a primeira, eu defendi. O ato contínuo, o Julião mandou voltar porque eu havia me mexido. Ok? Aquele sururu todo, já havia contestação da marcação do pênalti, né? Foi para a segunda batida, o mesmo jogador trocou o canto, eu defendi. Imediatamente o Julião mandou novamente retornar a batida porque eu havia me mexido. Aí a terceira batida, ele bateu, mais uma vez eu fiz a defesa
E aí eu só ouvi o Julião falar para eles, não tem jeito, eu mandei voltar 3 vezes, não tem jeito. E aí nós saímos com a vitória, que foi importantíssima para a conquista daquele título daquele ano, foi uma festa, né? E o Julião, além de árbitro, era nada mais, nada menos que o coordenador de esportes do Boticário naquela época. E era o árbitro da partida contra a Bosch. Era o árbitro da partida. Beleza, Luiz Daimon, sem dúvida nenhuma, e o Lito nos mandando fotos importantes da época em que o Nilson veio pela primeira vez defender a equipe do Renove em Fazenda Rio Grande. Lito era o capitão da equipe do Cava. Alô, Paulão, alô, Carmen. Então, estão aí ouvindo a live? Entra aí, deixa seu like aqui com a gente, porque o Nilson tá por aqui e também, é claro, o Lito participando aqui da nossa live, né? O Rogério era bandeirinha e o pezinho aqui da cidade de Fazenda Rio Grande, e o cara que era do departamento de árbitro, estou aqui pensando e tentando lembrar o nome dele, daqui a pouco eu falo, porque é muita coisa realmente, é difícil de falar o nome que era da época do diretor do departamento de árbitros da federação. No outro detalhe aqui onde o Lito nos manda, também está o Rogério, o Nilson, o professor, meu Deus do céu, ai, o cara tava um balão, agora tá fininho de novo. Árbitro aqui, junto com o Celção e Chicão? O Chicão. Francisco Aurélio do Prado. Francisco Aurélio do Prado, fininho nessa época. Ele era árbitro da Confederação Brasileira, bandeirinha da Confederação Brasileira de Futebol e também bandeirinha aqui no estado do Paraná. Ô Jota, Oi. Até em cima das fotos que você está falando, tá aparecendo aí na live, Nilson, dá uma olhadinha. São 3 fotos especiais, eu imagino, né? Das quais, inclusive, você fez com certeza muita história. Tem uma foto em cima, uma foto à esquerda e uma foto à direita. Conta um pouquinho da história de cada uma delas, que com certeza são em momentos bem diferentes, né? Umas lá do início dos anos 90, no início, né? Outra já no final, imagina até que essa seja aqui em Fazenda Rio Grande. Conta um pouquinho de cada foto aí para quem está assistindo a live, também para nós conhecermos um pouco da história. Eu vou na sequência, então. A foto de cima é a primeira formação da equipe do Renove aqui da Fazenda Rio Grande, onde nós tivemos a oportunidade de vir jogar aqui. Momentos agradabilíssimos, né? Fomos campeões invictos naquele ano aqui da Fazenda Rio Grande. A indicação para que eu viesse aqui foi do meu amigo Jota Bonfim. Conheci pessoas muito boas, maravilhosas aqui. Estou vendo pela foto aqui Marcos Tadeu, Mafra, que foi árbitro de futebol, inclusive. Pinduca tá nessa foto aí, não? O Rildo. O Pinduca está aqui, é o primeiro que está abaixado aqui da esquerda para a direita. O Zinho, o Ádio, pessoas maravilhosas aí com quem eu convivi. O Raimundo, que era o nosso treinador. Foi um período realmente agradabilíssimo, muito bom. A gente fica aqui puxando pela memória e querendo que o tempo volte, mas ele realmente não volta, né? Aí as 2 fotos de baixo aqui são 2 formações da equipe da Bosch já. A primeira delas, à minha esquerda, né? Foi a primeira formação que eu participei como integrante da equipe da Bosch. Foi o 2º campeonato ganho pela Bosch no SESI, isso foi em 86, mais ou menos, acredito isso. Ainda com o nosso amigo Bonfim, né? E depois a sequência, um time também fantástico, onde eu posso destacar aqui a foto à direita aqui, o Almeida, que foi o nosso comandante aqui. Ele ainda jogava, né? Era um zagueiro que jogou no Corinthians, Figueirense, Seleção Brasileira e tudo mais, e depois deixou de jogar e foi participar conosco como técnico, uma pessoa fantástica, maravilhosa, além de outras pessoas aqui que eu também tenho saudades. Vou citar um caso aqui, do Almeida, deve ter N casos, diríamos assim, né? Para você que está ligadinho aqui na JB, eu trabalhava então na Cocelpa, ali perto da Petrobras. E um dia eu resolvi ir na Bosch para melhorar a condição financeira, né? Porque a Bosch pagava um horror naquela época, né? Digamos, o salário mínimo era 350 cruzeiro, a Bosch pagava 1.500, quase 2.000 para quem trabalhasse e passasse lá, na verdade. Mas pedia muita coisa, né? Tudo que era, digamos, curso de SESI, Senai, essas coisas, você tinha que ter. Senai, na verdade, né?
E eu tinha parado bem pouco. Eu tinha bem pouco parado de jogar, bem pouco tempo, tava fininho, tava voando, né? Um dia fui enfrentar lá, tinha 100 vagas na Robert Bosch do Brasil. Eu fui lá de manhã cedo, cheguei lá às 7 horas da manhã, a fila tava pra cima do clube ali, fazendo curva lá pra baixo da Carbomafra. E eu disse lá, falei, mas eu não vou ficar nessa fila toda aqui, né? Fui lá devagarinho, sempre fui meio marrento mesmo, fui devagarinho, cheguei lá na frente. Primeiro ônibus que desce vindo do SIC, desce aquele cara cheio, pomposo, cheio de marra também. Desceu, olhou pra mim ali na frente, eu nem na fila tava. Ele olhou pra mim, o que você tá fazendo aí, nego? Bem assim ele falou pra mim. Falei, tô tentando entrar nessa fila aí. Não era seu João, eu chamava ele como Almeida. Porque tinha treinado na época no Atlético lá, acho que uns 15 dias, e tinha encontrado ele lá, mas ele já tinha encerrado a carreira. Daí ele tinha falado pra mim, inclusive pra mim lá na Bosch. Aí ele falou assim, entra comigo aqui, eu vou te apresentar o Washington. Beleza, fui pra lá, não saí de lá, tinha levado só a carteira profissional, já fiz tudo, entrevista, fiz todos os negócios, já fui na sessão, fiquei para almoçar, sei que 3 dias depois eu estava trabalhando na Robert Bosch do Brasil. A Bosch é uma ótima, uma excelente empresa realmente, não há o que contestar. A questão do salário, você, só para ilustrar, eu também, o meu primeiro pagamento, e não foi nem mês cheio, trabalhando na produção, eu me assustei quando chegou o meu olerite e falei, é tudo isso? Porque eu jogava futebol, eu havia parado de jogar futebol, jogava no Iguaçu de União da Vitória, era simplesmente 4 vezes ou 5 vezes mais do que eu ganhava como jogador pelo Iguaçu de União da Vitória. Então, é uma excelente empresa realmente. Eu tive a oportunidade de ficar lá por 29 anos, né? Entrei... Ficou 29 anos? 29 Nossa, anos. Eu fiquei 12. Eu entrei lá como operador de produção, tenho esse orgulho, e saí da empresa como chefe de departamento de compras, né? Então, procurei me evoluir, também estudar, crescer lá dentro, e é uma empresa que dá muitas oportunidades. Aí eu sou grato realmente à Bosch por tudo aquilo que eu tenho e que eu sou hoje na vida, porque me formou também como cidadão. Eu tive esse privilégio, Nilson, porque, como você disse, né, o primeiro pagamento meu deu para pagar todas as despesas do meu casamento e sobrou dinheiro ainda, né? Não, mas, Jota, uma questão interessante aí que vocês tocaram nessa parte financeira, entre futebol, trabalhar numa empresa, né, numa firma, como dizem, né? Às vezes, naquela época, muitos de vocês que passaram pelo futebol profissional, às vezes ficavam mais tentados por uma oportunidade numa empresa do que jogar profissionalmente por conta da estabilidade, né? Porque a carreira de atleta ela é curta, né? Uma lesão, e naquele tempo o salário realmente não era tão atrativo como é hoje. Para você chegar num nível de apenas jogar futebol e depois que se aposentar não precisar, entre aspas, né, abrir uma empresa, fazer alguma coisa nesse sentido, só se você chegasse num Corinthians, num Flamengo, numa seleção, e olhe lá, né? N casos, por exemplo, o Miller, que é um cara que jogou pela seleção muito tempo, artilheiro no São Paulo. Há tempos atrás a gente viu histórias dele que morava de favor, porque um pouco também pela falta de administração da sua carreira, mas porque não era as cifras não eram tamanhas como hoje. E eu arrisco a dizer que se o dinheiro de hoje em dia fosse proporcional daquela época, muitos e muitos jogadores brasileiros teriam um status totalmente diferente. Por exemplo, na minha época, né, eu sou do final ali dos anos 80, eu vi muita gente boa nos anos 90. Edmundo, Paulo Nunes, Djalminha, Luizão, Evair, Oséias, grandes craques que hoje você não vê, que vivem no luxo e que se jogassem hoje em dia com certeza iam ser grandes estrelas, né? É mais ou menos por aí, Nilson, e até o Jota Bonfim pode falar, o atrativo de jogar futebol era muito por conta da paixão, mas também tinha aquele balanço de você ter um emprego, uma estabilidade, às vezes a família, o casamento também? Sem dúvida, Luiz Diamond. O futebol daquela época, né, vamos falar um pouquinho de romantismo, né? A gente jogava muito mais pelo prazer. O grande sonho de um jogador da categoria de base, por exemplo, era atuar pelo seu time principal. E se você tivesse uma especulação, uma oportunidade de atuar num centro maior como Rio de Janeiro, São Paulo, isso já era o máximo, né? Já era o topo daquilo que você pretendia como jogador de futebol. Muito diferente daquilo que acontece hoje. Então essa questão aí de você
buscar uma segurança, ela realmente existia, você tem razão. Muita gente parou de jogar futebol, abandonou a carreira e conseguiu uma colocação em bancos, em grandes empresas como a Bosch, né? E se desenvolveram profissionalmente também, que eu acho isso um fator bem importante, né? Agora, essa situação ela já não é mais a mesma hoje, as empresas já estão em busca de profissionais com outros perfis, né? É muito difícil você acessar uma grande empresa hoje sem ter uma série de requisitos, de qualificações, né? Agora, eu ouvi uma pesquisa, eu li uma pesquisa também que diz que apenas 2% dos jogadores de futebol profissional têm salários de razoáveis para bom, né? O restante sofre bastante com essa condição. Então é uma realidade, né? O futebol não é esse glamour todo que a gente vê na televisão. Ao contrário, né? Ele tem situações bastante críticas. Para poucos isso, né? Exatamente. Eu tenho alguns amigos que seguiram a carreira, tentaram continuar, e quando você chega com 30 anos, 35 anos, e aí você não fez mais nada na vida além de jogar futebol, fica muito difícil para você sobreviver. Para você ter uma ideia, Nilson, Luiz Daimo e amigos ouvintes e também os telespectadores que estão nos curtindo aqui através da live, naquela época, eu diria assim, que a prioridade, Luiz Daimo, era você estar no auge, você tinha que estar na ponta. Porque o futebol amador permitia que você tivesse uma ponta dentro do clube profissional na época, né? No caso Colorado, Pinheiros, e daí você saía fazer aquele bico, digamos assim, e ganhava muito mais dinheiro fazendo o bico num clube da suburbana do que você no próprio clube profissional. Eu, por exemplo, eu fiquei praticamente quase uns 2 anos no extinto Colorado, ganhando vale transporte para ir para casa, e de vez em quando, na época, o Buião, que era o jogador titular da equipe do Colorado, ele acabou me adotando, porque me chamavam na época de Pelezinho, ele me dava 5 cruzeiros, aqueles 5 cruzeiros vermelho, nossa, era um dinheirão, rapaz, dava pro mês inteiro. Eu não tinha dinheiro nem para ir de ônibus treinar, nem nada lá. Ia de manhã cedo, saía do Ceasa e ia treinar, para depois você poder voltar para casa. E final de semana era um filé mignon, né? Porque você jogava de manhã num clube, à tarde jogava no outro, de manhã no domingo e à tarde no outro, e acabava recebendo, porque a gente era diferenciado pela preparação física. A qualidade de um clube profissional é diferente do clube amador. Sem dúvida, sem dúvida. Isso acontecia bastante. Outros tempos, como nós falamos no início, né? Hoje as coisas são muito diferentes, né? Agentes que interferem no processo aí hoje, né? O jogador de futebol hoje sem, por exemplo, agora me fugiu aqui o nome, exatamente, um empresário, ele acaba nem entra no clube, né? Acaba com o jogador, vamos ser bem sinceros, não consegue nem oportunidade. O cara faz um contrato com o empresário e daí ele vai pro clube e quer fazer o que ele gostaria de fazer, não pode. Porque o empresário fica o tempo todo, não faça isso, não faça aquilo, não deixe de fazer isso, e acaba prejudicando sobremaneira o jogador. E uma outra coisa, né? Os clubes hoje vivem praticamente dependente dos empresários. A cada temporada é uma troca de jogadores. Você não vê mais o jogador criado dentro da base, digamos, vamos falar até do Atlético. A safra do ano passado era excepcional. Se consegue manter 5 daqueles jogadores que foram mandados embora, estava tranquilo, levava esse campeonato brasileiro de ponta a ponta, pode ter certeza disso, mas daí não quis abrir mão, quis aumentar o cofre, claro, e precisava, porque chega um momento, você vai revelando seus talentos, mas você não pode manter, porque a proposta dos grandes clubes vem, e não há a menor dúvida, e aí chega o momento de abarrotar os cofres. É isso, Luiz Daimo. Daqui a pouco a gente volta, tem mais coisas aí da live. Só registrando, né, Jota, a participação do pessoal, muita gente comentando, muito bacana a participação. A Joelma mandou um boa noite a todos, em especial ao amigo Nilson, nosso convidado de hoje. Obrigado, Joelma, pela sua participação. O Luiz Fernando Laguna comentou o seguinte aqui, Nilson. Nilson, grande amigo e o único goleiro artilheiro da Suburbana. Que história é essa, Nilson?
é um pouco diferente daquilo que se imagina, né? De goleiro artilheiro, não que eu jogue Tirar minha posição, viu, Luiz Dário? Eu, a questão de uns anos para trás, acabei sofrendo uma queda, rompi os ligamentos do ombro direito, tive que ir para cirurgia e para não parar de jogar futebol, eu deixei o gol e fui jogar como atacante, né? E não é que deu certo o negócio. Gostou, né? Gostei do negócio lá. Então eu tenho atuado nos últimos 10, 15 anos aí nas equipes de quarentinha, cinquentinha aí, como atacante e tenho me saído bem. Joguei no ano retrasado com o Laguna pelo Capão Raso, né? Um abraço, Laguna, grande parceiro. Fizemos lá uma dupla de ataque que deu o que falar, né, Laguna? O Carlos Gil também está comentando aqui. Ele falou a respeito do Paraná. Grande Nilson, esse teu Paraná só nos dá tristeza. Tá difícil a coisa no Paraná, né, Nilson? A gente vai entrar em detalhes aqui no bloco específico, mas tá feia a coisa, né? Não tá fácil. Até a gente falava em off aqui que parece ter alguma coisa errada em bastidores ali na Vila Capanema, né? Luiz Diamond, um abraço também pro Carlão, né? É o sofrimento, Carlão. Nós estamos aí há 10 ou 12 anos aí nessa fila de sofrimento como torcedores paranistas. Acho uma pena, porque a torcida do Paraná pode não ser a maior, mas é a mais apaixonada, eu tenho certeza disso. É uma torcida que empurra o time, que ajuda o time, se precisar bota até dinheiro para ajudar o time, mas infelizmente nós temos problemas sérios diretivos, nós não conseguimos encontrar sequer alguém que possa se espelhar, como citamos há pouco aqui no Mário Celso Petralha, para poder colocar esse time que é tão grande, tão forte para frente. Mas eu acredito, tem eleições agora no final do ano, e eu acredito, tem uma turma jovem aí que está propondo alguma coisa, pelo menos a nível administrativo, e a gente tem que confiar. Hoje é sofrimento. Então, Luiz Daimo, para você que está ligadinho aqui conosco, vamos a um pequeno break cultural e voltar já já. A gente vai tomar ou dar uma enxaguada na garganta e já voltamos já já. É pai bola. O Alviverde do Alto da Glória é destaque no seu mundo esportivo. Curitiba Futebol Clube. Lá no alto de tantas glórias. Pois bem, lá no alto de tantas e tantas glórias, você que está ligadinho aqui na JB Comunidade FM, tem, claro, Curitiba, o Verdão do Alto da Glória, contra a equipe do Corinthians do seu João. Deve estar sofrendo lá, viu, seu João? Vai levar uma tamancada, é? Nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, lá no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E claro, com 20 pontos, o Coritiba entra na rodada na 18ª posição e nem se vencer o Timão, viu, Luiz Daimo, sai da zona de rebaixamento. Já que o adversário mais próximo, o Vasco, tem 24 pontos. Rápido e rasteiro, uma análise do Verdão para esta tarde e noite, daqui a pouquinho, 21h30 lá no Couto Pereira. Já tá bom fim, um jogo de vida ou morte, né? E que com certeza é fundamental para o Coritiba nessa briga contra o rebaixamento. Um adversário direto, né? A gente sempre falava aqui que essa diferença de 6 pontos para o Corinthians é aquela coisa. O Coxa tá aqui embaixo, o Corinthians tá um pouquinho aqui para cima, o Coxa tem que agarrar no pé do Corinthians e trazer para baixo, para embolar aquela disputa ali. E hoje tem narração, viu? Pode ser que os caras joguem, viu? Pois é. A gente tá até acompanhando aqui para ver se consegue encontrar a escalação da equipe Coxa Branca, né? Muitos mistérios. O fato é que o Rodolfo está de volta, viu, Jota? Ele já confirmado no time titular. Mas não é o Fi? Não, é o Rodolfo com H. O Filemon tá suspenso. Nossa, graças a Deus, diz o torcedor de Coxa Branca, né? Que o Rodolfo volta, seu João! Vai jogar no Verdão, seu João! Olha, as novidades do Coritiba: Rodolfo na zaga, Matheus Bueno no meio-campo e Matheus Oliveira. São as 3 grandes novidades no time titular, além do Rafinha, que está no banco de reservas, recuperado, né, de uma fratura no tornozelo, mas como a gente sabe, né, voltou essa semana, uma lesão complicada, ele já tem seus 36 anos,
Então, com certeza, não pronto para os 90 minutos. De qualquer forma, se ele entrar 30, 40, 25, é um jogador que pode fazer a diferença para o Coxa sempre, ainda mais com esses jogadores que estão no ataque Coxa Branca, né? O Rafinha joga mais que qualquer um deles com um pé nas costas. Mais ou menos assim, Vilisdade, mas aí eu vou salientar uma outra coisa. Pela escalação, Osman vai para o jogo e Ricardo Oliveira fica no banco. Concordo aí que dessa vez com o Rodrigo Santana, né? Fazer Robson e Osman fazer correria, depois saca ele, coloca o Ricardo Oliveira mais descansado e pode aí decidir uma partida contra o Corinthians, né, como um jogador de finalização. Claro que com isso daria mais liberdade para o Giovanni Augusto. Tá certo nisso? Eu tô falando meio que diferenciado. Tem acompanhado o Verdão do Alto da Glória, o Coritiba ou não? Pouco, na verdade, J. Bonfim. Alguns jogos que assisti. Achei o time do Curitiba... Não dá gosto de assistir, né? A gente que já viu um futebol de primeira, assistir hoje dói no coração, não dá? Tá bem complicado. E ainda mais para ajudar essa ausência do público no estádio, ainda torna um pouquinho mais melancólico, né? Esse futebol que já não está com uma qualidade aceitável. Mas o Curitiba precisa juntar os seus cacos aí e encontrar o caminho, porque ainda tem... tempo para reverter essa questão do rebaixamento. Tem alguns bons jogadores, um treinador recém-chegado, acredito que ele vai conseguir colocar as peças certas, encontrar um time ideal ali para que o Curitiba possa fugir dessa zona de rebaixamento. Fazendo aqui uma piadinha, vocês falaram do Filemon, né? Não é, muita gente, principalmente a torcida do Paraná, tá deitando e rolando de tanto rir, né? O time tá mal, mas tá adorando essa passagem do Filemon aí pelo Curitiba. Beleza, você que tá ligadinho aqui conosco, passe lá, deixe a sua live, deixe seu recadinho e, é claro, Luiz Daimo, o que você tinha de importante, porque Curitiba já foi, daqui a pouco 21h30 lá no Alto da Glória. Só para confirmar e fechar o bloco do Coxa, encontrei a escalação do Coritiba, enfim, a assessoria de imprensa disponibilizou nos canais oficiais. Olha só a novidade do Coritiba, eu tinha falado do Rafinha no banco. Só lembrando, Luiz Daimo, o Ricardo Oliveira tá com problema de Covid e não vai a jogo. Esse já era certo, até ia perguntar para você a respeito disso, porque ele, a princípio, estaria fora, mas é estranho porque... ele, o Henrique Vermuth e também o Matheus Bueno se recuperaram há pouco do Covid, né? Então, por condição física, não iam nem ser relacionados, mas o Matheus Bueno apareceu, inclusive, entre os titulares, assim como o Rafinha. Olha o 11 inicial do Coxa para enfrentar o Timão daqui a pouco, 9h30 da noite, no Couto Pereira. Wilson no gol, Mailton na lateral direita, Rodolfo e Sabino na zaga, com William Matheus do lado esquerdo. O meio-campo, 3 Mateuses, se é que existe esse plural. Matheus Salles, Matheus Bueno e Matheus Oliveira, o filho do Bebeto, como armador. E o ataque com Rafinha, Robson e Giovanni Augusto. Acho que, olhando essa escalação aqui, eu imagino duas coisas, viu, Jota? Ou o Coritiba vai jogar com aquele quadrado tradicional no meio campo, com Matheus Salles e Matheus Bueno, 4-4-2, né? Os dois volantes, exatamente. E Matheus Oliveira e Giovanni Augusto como os dois meias. Um mais pela direita, outro mais pela esquerda. E o ataque com Rafinha e Robson. Ou... o que é mais provável, o Rodrigo Santana até defende isso, né, a sua tese em relação à escalação, com Matheus Salles e Matheus Bueno mantidos ali como volantes, o Matheus Oliveira, filho do Bebeto, um pouco mais à frente, e pelo aí lado esquerdo, né? Rafinha aberto pelo lado direito, Robson pelo lado esquerdo e o Giovanni Augusto fazendo o trabalho de falso 9, de centroavante, coisa que nós temos criticado, né? O Giovanni Augusto é um jogador de criatividade, precisa ser utilizado ali na meia cancha. Vamos ver o início do jogo, observar o posicionamento do Coritiba, mas definido esse 11 inicial para enfrentar o Corinthians em busca de uma vitória emergencial para tentar se salvar no campeonato. Além disso, lá no Mineirão, 21h30 daqui a pouco também, junto com esse jogo do Curitiba, tem Atlético Mineiro e Botafogo pela essa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, Luiz Dago. Muito bem, fechando as informações do Coxa, para falar mais um pouquinho aqui com o nosso convidado, o Nilson vai contar mais algumas histórias. O Lito pediu para que você falasse, Nilson, a respeito dos pênaltis defendidos contra o México. Acho que se referindo, obviamente, à conquista do Campeonato Mundial, né, do empresarial. Conta essa história aí para nós. Bem antes até de falar, obrigado, Lito, também, um abraço, grande companheiro.
O pessoal pede para falar sobre pênalti porque essa era uma característica minha, né? Como goleiro, eu sempre fui um goleiro que defendeu muitos pênaltis, né? Pelo Pinheiros temos títulos e títulos conseguidos, alcançados nas equipes de base com defesas de pênalti. E assim também foi nas equipes onde passei, principalmente pela Bosch. Já contei a história do Boticário. E no México, nós chegamos lá para essa equipe muito bem preparados, para esse campeonato muito bem preparados. Fizemos um trabalho sensacional mesmo. E eu acho que se alguma empresa, alguém quisesse estudar um case de grupo de trabalho, de como se trabalha em grupo, deveria estudar esse nosso time de 98, comandado mais uma vez, eu repito, pelo seu João, pelo Almeida. E nós fizemos uma campanha maravilhosa, batemos todos os times, e quando chegamos no jogo final, que era contra o México, eu ainda tenho umas dúvidas, porque o time do México para mim me parecia um time enxertado com alguns jogadores até profissionais, né, para disputar aquele campeonato, e óbvio que eles queriam ser campeões porque estavam dentro da sua própria casa. Fomos para o último jogo contra eles, mais uma vez, não é chororô aqui não, mas um pênalti arranjado também contra o México, e nós estávamos invictos até então, precisávamos daquele empate para nos sagrarmos campeões, e o Adão inclusive me falou, vai nessa que você vai pegar, né? A batida do pênalti aconteceu e mais uma vez eu tive a sorte, a felicidade e a honra de defender a competência, né? Mas tudo na vida da gente acontece também por obra de Deus, né? E isso eu sempre coloquei abertamente, né? Como capitão da equipe, as pessoas que estão nos acompanhando sabem que eu sempre falei muito disso no vestiário. Então, aliado a tudo isso, também a competência, defendi aquele pênalti e saímos de lá do México como campeões mundiais, né? Eu acho que esse título teve uma repercussão imensa que nem nós esperávamos, porque como saímos daqui, saímos assim bem quietinhos, e aí fizemos um desfile pela cidade em carro de bombeiro, fomos ao Palácio do Governo. E eu não tava nessa, né, Nilson? Nessa você Carlos, já tinha eu saído. penso que eu chorei, viu, seu João? Me deve essa, viu? Mas eu era muito marrento, viu, Luiz Daimo? Caraca, rapaz, Ixi Maria, eu era o cara, eu achava que eu era o cara, então eu tinha que jogar. E agora você pegar um cara que veio da seleção brasileira, Corinthians, Atlético Paranaense como treinador e falar pro cara, eu quero jogar, mas quanto mais eu falava, mais eu ia pro banco. Eu acho que fazia o processo inverso, seu Bonfim. Eu ficava quietinho ali. Eu só entendi, Nilson, essa questão aí do jogador querer jogar, né? O jovem que vem com toda aquela vitalidade, com aquela proteção que você sabe que a Robert Bosch dava uma proteção para ex-jogadores que sobrava, né? Então eu me achava o cara. Eu nunca tive ninguém que fosse falar assim para mim, Bonfim, você tem que fazer desse jeito, desse. Não, eu sempre levei do meu jeito, das minhas coisas. Ia acontecendo, ia conquistando o espaço e eu queria aquele espaço e não queria perder aquele espaço. Então, assim, eu não contava que naquela época, era um grupo. Para mim, era 11 jogadores e eu tinha que estar no meio deles. Era mais ou menos assim. Então, com o tempo, eu virei treinador. Quando eu virei treinador, eu passei a entender o que realmente passa na cabeça dos atuais treinadores, dos próprios antigos. Porque se você não formar um grupo, você não tem título. Você nunca vai chegar a um título. Se você tiver 11 jogadores, pior ainda. Aí, você com um grupo, você vai conquistando espaço, vai conquistando título. E a Bosch ganhou todos esses títulos, porque o seu João, o Almeida, teve o privilégio de ter um bom grupo. Além disso, ele conseguiu juntar todos aqueles que eram de grupo, né? Não as figurinhas que queria destaque e tudo mais. Sim, isso é um ponto principal. Agregador, né? O seu João, você foi agregador. Foi o que nós formamos, o que nós fizemos no time na equipe que foi para o México, né? Muita gente boa, gente de qualidade dentro de campo, mas também fora de campo. Essa era uma premissa para se formar a equipe, é uma equipe vencedora como foi aquela. Momentos maravilhosos realmente e saímos assim agraciados, né? Eu mesmo jamais imaginaria. É um título inédito, exato, né? Para contar para os netos, vamos falar assim. Né? Um título mundial. Você tem que passar. Eu até estive trabalhando, né,
nos jogos empresariais do ano passado em Carambeí, né, perto de Ponta Grossa, no ano passado, e realmente o tamanho que ganha a competição, né? Porque às vezes você pensa, pô, é um jogo uma competição entre empresas, mas ela é muito maior do que se imagina, porque demanda de uma estrutura toda, são várias modalidades, e aí você joga a fase regional, depois a fase estadual, a fase nacional, você vai passando fase por fase, e aí até você chegar lá, realmente é muita coisa, e você vê muito atleta de qualidade ali, como você falou, né? O enxerto lá que você desconfiou de atletas profissionais é justamente pro tamanho da importância que tem, né? Ninguém quer perder. Começou o jogo, ninguém quer, ainda mais uma competição dessa, né? Empresas do mundo inteiro participando, realmente é algo, com certeza, que se dá uma importância muito grande. E Nilson, você deu uma olhadinha, acho que você já viu algumas fotos passando, já vai entrar de novo aí pra você, mas conta a sua passagem lá no Pinheiros. Tem até um recorte de jornal bacana aqui que o pessoal da live tá vendo nesse momento, e a descrição tá escrito assim: Nilson do Pinheiros deve ser chamado de novo. Conta um pouquinho do contexto dessa foto e como foi essa sua passagem pelo futebol profissional. Essa foto é ainda da época de categoria de base. A minha passagem pelo Pinheiros foi vencedora, né? Eu me considero, mais uma vez, repito, privilegiado e agraciado. Eu cheguei no Pinheiros em 80, no meu primeiro ano. Eu vou falar que nós falávamos na época, era chamado de juvenil, hoje é sub-17, sub-15, sub-17, sub-19. Mudou bastante, né? Mas aí, no primeiro ano foi um ano de adaptação, de entender, não conseguimos o título, mas a partir de 81 já fomos campeões metropolitanos juvenil. E eu, quando subi para os juniores, no caso da época que hoje é o sub-20, já aconteceu algo bastante interessante, né? Ser titular do meu primeiro ano de juniores. O Pinheiros tinha ótimos goleiros e eu acabei ganhando essa oportunidade. E aí eu fui tricampeão de Copa Tribuna, sendo os 3 anos em que eu disputei a Copa Tribuna, que era a competição mais importante regionalmente aqui. Fui escolhido como o melhor jogador da competição nos 3 anos seguidos, né? E durante esses 3 anos eu também tive 3 convocações para a seleção paranaense. Uma juvenil, onde nós fomos vice-campeões brasileiros lá em Brasília. Eram jogos estudantis na época. Depois, em 1983, nós fizemos uma campanha maravilhosa também, como juniores. Aí acabamos perdendo na semifinal para a equipe do Rio de Janeiro, num jogo conturbado lá no Rio de Janeiro. O jogo mandaram para nós jogar lá no campo do Andaraí, no campo do América, um campo ruim, enfim, porque nós vínhamos uma participação sensacional na primeira fase, suplantando inclusive na casa deles a equipe do Rio Grande do Sul. Que tinha jogadores de seleção brasileira, e nós fizemos uma campanha maravilhosa. No ano seguinte, aí é esse recorte aí que está aparecendo, então eu deveria ser chamado de novo, porque para a competição de 1984, onde nós fomos campeões brasileiros. Nesse ano tem que tirar o chapéu, porque quem jogou foi nada mais, nada menos do que o Zete, que é o goleiro tetracampeão pela seleção brasileira profissional. Só o Zete, né? Mas eu tive a minha participação, com certeza, participei do grupo, vibramos muito com aquele título. Na verdade, esse foi o primeiro título, né, reconhecido brasileiro do Paraná. Depois, já em 85, o Curitiba foi campeão brasileiro, mas nós havíamos sido campeões brasileiros em 84 pela seleção paranaense. Então, passagem maravilhosa pela equipe do Pinheiros, pela categoria de base. Eu me sinto uma pessoa realizada. Não tenho talvez um nome que eu gostaria de ter no futebol nacional, mas no meu íntimo eu me sinto realmente bastante realizado. E justamente por essa experiência, Nilson, o que você pode falar hoje para essa garotada, né? O cara que quer
seguir carreira no futebol. Óbvio que são momentos diferentes, são contextos diferentes, mas a experiência de quem viveu esse meio com certeza conta muito. Até o nosso amigo Dori Edson lembrou aqui, né? Eu havia esquecido o nome do filho dele, o atleta, o Luiz, né? O Luiz Miguel. Tá lá, inclusive, na época em que ele foi aprovado, eu participei desse processo, né, na categoria sub-15, hoje está em transição lá para o sub-17, infelizmente não teve oportunidade de atuar esse ano, né, por causa da pandemia, e eu acabei saindo do São Joséense lá em julho, meu contrato encerrou, mas para esses garotos, Nilson, o que dá para dizer? Porque hoje em dia, o que eu vejo no meio, o garoto ganhou um título ali no Intersalas, ele já acha que é o jogador. E você, com toda essa bagagem, o Jota Bonfim já contou várias histórias também, tricampeão Taça Paraná, você teve lá conquistando um título nacional com a seleção do estado, você foi campeão também mundial com a empresa, então, e mesmo assim a gente vê que tem uma humildade na hora de contar a história. E hoje em dia você vê o atleta encher a boca quando ganha um título aqui na esquina. Quando faz um gol, Luiz Daimo, não é quando ganha um título. Quando faz um golzinho no final de semana, você não aguenta no outro dia. No amador, né, tem muito disso. Então o que você, com toda a sua experiência e a vivência, o que você pode deixar de exemplo? E se... aquela coisa, né? Como é que fala? Se conselho fosse bom, a gente dava, não vendia. Mas com certeza uma experiência dessa dá para agregar muita coisa para essa juventude. Então, na nossa comunidade, no bairro, eu tenho 2 meninos, né, que eu acompanho desde pequenos, desde crianças. O Dori Edson é meu compadre, né? E o Luiz Miguel eu conheço desde bebezinho. Eu tenho falado nas oportunidades em que a gente conversou algumas vezes com ele. Tem o Rian também, que é um menino da comunidade que está tentando chegar ao profissional. O que eu tenho dito para eles é exatamente o que você falou, Luiz Daimon. A questão da humildade é fundamental em qualquer situação. Você não vai ser nunca submisso, obviamente, né? Mas humilde, respeitador, batalhador e treinar. É o teu objetivo. Treina, corre atrás. Uma porta se fecha aqui, abrem 2 janelas para lá e você deve continuar se é isso que você realmente quer, né? Então, persistência e humildade. Você não se esqueça que você quer chegar a um profissional, mesmo quando você está de folga, você é um profissional. Então não é isso de eu só vou treinar, virou treino, virei as costas, eu vou embora, eu vou para balada, eu vou para isso, eu vou para aquilo. É o período que você tem para você atingir, porque se você não estourar com 18, 19 anos, vai ficar um pouco difícil para você conseguir chegar ao teu objetivo. Então, treina mais do que o teu concorrente. Às vezes aquele cara que é teu amigo ali, ele não é teu amigo, ele é teu concorrente. Então, treina mais do que ele. Se ele dá 10 voltas num campo, você tem que dar 20. Se ele chega 9 horas para treinar, você tem que chegar 8h30, tá em campo, coisas nesse sentido. Eu lembro porque treinava, eu sempre treinei muito, treinei e gostava muito de treinar. E ser humilde, mas não esquecer também do seu lado como cidadão. Você precisa, em paralelo, estar dedicado ao estudo, né? Conviver muito bem com a sua família, com seus amigos, enfim, porque é realmente um ponto de interrogação. Você não sabe se você vai chegar ou se não vai chegar. Então você precisa estar preparado também para a vida, caso você não venha a seguir carreira como profissional. Perfeito, Nilson. Grande mensagem. Quem está nos ouvindo nesse momento, alô garotada, se liga na dica de quem esteve lá dentro. Bom, vamos aos destaques do Paraná Clube, o time do Nilson, que com certeza vai passando dificuldades dentro da Série B e na temporada. Vamos debater um pouco do tricolor da Vila Capanema agora aqui no Mundo Esportivo. E vem aí o tricolor tricolaço da vila mais famosa de Curitiba, o Paraná Clube. Paraná, já nasceste gigante. És o Paraná, tricolor, tricolaço da Vila Capanema, que nasceu gigante. Se ligar fica melhor, né? Paraná, que nasceu gigante, o tricolor, tricolaço da Vila Capanema. Vai chegando o horário que a coisa vai enrolando aqui, viu? Pra você que tá ligadinho aqui com a gente, o Paraná Clube desistiu, viu, Luiz Dami, de contratar aquele cara lá,
o batedor das mulheres lá, o Wesley, e que, claro, já estava até cumprindo pena por violência contra a mulher. E isso você pode comentar, o Nilson também pode comentar um pouco a respeito disso. Além disso, os clubes paranaenses se reuniram hoje à tarde e prestam homenagem ao grande ídolo que nos deixou nesta tarde e noite de hoje lá pelos lados da Argentina. Diego Armando Maradona. Vai ser feita a homenagem dos clubes paranaenses para esse grande ídolo do futebol internacional. Do Paraná, Luiz Daime, aquilo que eu falei para você. Comenta aí um pouquinho dessa questão desse contrato desse menino aí que o Paraná estava querendo trazer, viu, Luiz Daime? E em seguida passa a bola pro nosso convidado para ele fazer esse comentário aí. É uma situação bem delicada, né, Jota? O cara condenado por crime de violência contra a mulher. O Robinho passou por uma situação bem parecida, né? Recentemente, o Santos anunciou a contratação dele, já estava certo, né? Na verdade, a negociação já tinha até passado, então já tinha data para apresentação e tudo mais, e de repente surgiu a notícia de que lá na Itália ele havia sido condenado em primeira instância. Óbvio que cabia o recorrer, né, da decisão da justiça, exatamente, o recurso, e o Robinho tá se virando lá. E aí o que o Santos fez? Com todo esse movimento de redes sociais, que é muito forte hoje em dia, né, a torcida realmente tem um papel muito importante na vida dos clubes, e foi assim aqui no Paraná, né, a torcida não deixou que o jogador Wesley fosse contratado. Houve um movimento, principalmente das mulheres, né, que tem no Twitter uma comunidade muito grande, e o Paraná acabou desistindo. Acho que o caminho era esse, né? Não dá para ir contra o seu torcedor, ainda mais numa situação tão delicada como essa. Acho que o Paraná Clube merece palmas nesse momento pela sua atitude. Pois bem, estamos de volta na JB Comunidade FM. Tivemos um problema técnico aqui, falta de luz nos ambientes da JB Comunidade FM. Lewis Hamilton ganha salário de quase 250 mil neste ano e lidera a lista da Fórmula 1 de 2020. Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo completam o pódio dos pilotos mais bem pagos na atual temporada. Valtteri Bottas ganha quase 6 vezes menos do que o seu companheiro da Ferrari. Só isso, tá ganhando quase nada, tá ganhando quase igual o Luiz Daimo aqui na JB. Recordista absoluto de vitórias. Os 5 cruzeiros lá da época que você jogava bola, Jota. E recordista absoluto de vitórias e também da pole position, além de heptacampeão mundial de Fórmula 1, o recorde compartilhado com o Michael Schumacher. Natural, portanto, que Lewis Hamilton seja o piloto mais bem pago da categoria. Levantamento publicado aí pelo site Business Book GP, o piloto da Mercedes aparece liderando a lista de salário dos pilotos de Fórmula 1, com um ganho aí, só essa bacatela aí, anota aí, viu, seu Nilson? 47 milhões de euros, aproximadamente aí 249,5 milhões. Daria aí só para passar o final de ano ou não? Fazer um churrasquinho, alguma coisa, mas é muito dinheiro, realmente é muito dinheiro. Eu faço um retrospecto aqui, pessoal, e lembra quando alguém... Vocês lembram de assistir aquele seriado lá? Steve Austin, o homem de $1 milhão, né? Exato. Pô, era muita coisa, a gente imaginar $1 milhão. Olha só do que da quantia que você 249,5, é mole? Não... Passa esse 0,5 para nós, tá mir de bom, né? Pois bem, meus amigos, para você que está acompanhando a nossa JB Comunidade FM, quando tivemos o problema técnico, o Paraná Clube estava em destaque. O Guarani acabou batendo o tricolor da Vila, ultrapassou ele na tabela e conquistou a segunda vitória seguida. O Bugre marcou no final e acumulou 4 jogos de vencibilidade. O tricolor, por outro lado, não vence há 5 partidas. Dessa eu não vou nem chamar o Luiz Daimo, vou falar pro Nilson comentar o que tá se passando. A gente já falou em off essa questão do Paraná, dos jogadores que vêm, são contratados e também não dão conta do recado, ficam encostados, mas primeiro por ter mandado o Alan Hall embora, trazer o Micali para um grupo de jogadores, que pelo menos o Alan
Hall tava tirando, como é que a gente fala? Leite de pedra, né? Fala aí, Nilson. Embora o problema técnico, né, aquilo que nós conseguimos visualizar tenha aparecido já na época do Alan Hall, né, porque teve um início muito bom que lançou esperanças no torcedor paranista, liderou a competição, permaneceu no G4 por várias e várias rodadas e de repente, como que um divisor de águas ali, a coisa começou a cair e o time perdeu rendimento, alguns jogadores importantes tecnicamente deixaram de produzir aquilo que vinham produzindo, né? Contusões, coisas que são inexplicáveis. Eu não vou fugir daquilo que nós colocamos aqui, falamos em off, Bonfim. Existe algum outro problema, no meu parecer, no meu ponto de vista, administrativo, interno, que obviamente não vem à tona, mas que para poder justificar essa queda de rendimento da equipe do Paraná. Sabemos, obviamente, que não é o melhor time do mundo, mas para a Série B, convenhamos, né? As equipes estão todas muito niveladas e poderia, sim, dar sequência àquele trabalho que iniciou no primeiro turno e, de repente, se perdeu pelo caminho. A diretoria deveria vir, dar a cara para bater. O seu presidente, que tomou as rédeas, aí dispensou o seu gerente de futebol, o seu diretor de futebol, ele teria que vir a público e explicar o que é que está acontecendo nos bastidores do Paraná. A última situação foi essa, agora me pareceu colocaram os pés pelas mãos. Contrata um jogador que estava migrando para a suburbana, coloca para jogar numa 34 anos. 34 anos, visivelmente fora de forma. Quem assistiu o jogo ontem viu. Nilson, a gente sempre bate na tecla que os clubes profissionais têm que vir nas categorias amadoras buscar jogadores de qualidade, mas não com 34 anos, não com... Claro, vai que o cara chega lá e resolve, faz os gols que precisa, mas qual é a perspectiva de futuro do clube? Jota Bonfim, ele fez essa opção de reverter categoria para suburbana justamente porque entendeu que a carreira dele como profissional já havia chegado ao fim. Vamos ser bem sinceros, Nilson J. Bonfim, o cara foi um sorteado, porque ele já estava certo com o Santa Quitéria, palavrado, já estava toda a documentação para fazer a reversão, como você falou, e de repente, surgiu um negócio da China e é óbvio que o jogador foi profissional. Não, ele vai aceitar, não tenha dúvida nenhuma. Por isso eu mais uma vez aqui repito, a diretoria do Paraná tem que vir a público e explicar o que é que está sendo feito lá nos bastidores da Vila Capanema. Repito, a torcida do Paraná é grande, não é a maior, mas é muito apaixonada. E se vocês me permitirem aqui, eu não posso deixar de falar também sobre a questão dos goleiros do Paraná Clube. Algo também não está correto lá dentro do Paraná Clube, porque, gente, eu tô com 56 anos, alguns gols desse que o Paraná tem tomado, eu não tomaria. Me desculpem a falta de modéstia, mas eu tenho que falar. Nilson, mas primeiro foi uma questão, vamos falar assim, curto e grosso. O Alisson era o titular, tomou uns, vamos falar assim, na minha linguagem, uns baguá. Uns baguá daqueles que nem jogador de suburbana acaba tomando. Aí entrou o Marcos. O Marcos fechou o gol. O Paraná começou a ter bons resultados com a presença do Marcos. Chega o Micali, saca o Marcos e já coloca o Alisson. Qual o objetivo disso? Você que foi goleiro, você que passou por categorias profissionais, qual é o objetivo do treinador chegar e mexer na peça fundamental que estava produzindo? Repito, né? Essa explicação só quem pode dar são as pessoas que convivem com lá o dia a dia lá de dentro do Paraná. É um desmando dentro do Paraná, coisas que acontecem que deixam nós, torcedores paranistas, muito chateados mesmo, sabe? Como falei, é uma torcida do Paraná, é uma torcida que, se precisar, ela coloca o dinheiro para ajudar. Já fez isso, já patrocinou o clube aí no campeonato de 2016, 2015, alguma coisa assim, né?
e já colocou, eu inclusive tenho a camisa da época em que o torcedor individual ia lá e colocava o seu nome na camisa. Eu tenho a minha camisa com o meu nome, o nome da minha família colocada lá, mas infelizmente nós sofremos de um mal, que é a ausência de capacidade administrativa no Paraná. Mas daí eu volto à velha tecla, né, Luiz Daimo? E amigos ouvintes, telespectadores que estão nos ouvindo através da live da JB Comunidade FM. Sempre falavam que jogadores do passado, ex-jogadores, não têm qualidade para determinado cargo e assim por diante. Para você que está sempre ligado na JB, eu diria para você, por que não preparar jogador que está chegando em fim de carreira, que conhece os bastidores do clube, para as funções específicas? Você está aqui, Paulo André, que foi efetivado no Atlético Paranaense, depois foi mandado embora. Paulo Autuori, que veio, saiu e voltou, mas é um cara que tem qualidade e é ex-jogador também. Por que não preparar esses ex-jogadores para assumir os cargos de acordo com a função dentro do próprio clube até chegar a uma presidência e assim por diante? Por que os caras do Dindim têm medo de ex-jogador profissional lá do passado? Por que será isso? Porque conhece realmente os trâmites e as coisas que acontecem dentro do meio do futebol, Nilson? O futebol, eu tenho para mim que a partir do momento em que o dinheiro tomou conta do futebol, ele perdeu por completo essa questão da organização, do ideal daquilo que se precisa para trabalhar dentro do futebol. Hoje, se você visa muito mais lucro, você visa uma série de outras coisas e eles estão esquecendo da torcida, que realmente o maior patrimônio que o clube patrimônio tem. Só existe um sentido de você ter um time de futebol, é porque você tem o seu torcedor. O então, Petralha teve uma enxurrada de críticas nos últimos anos, Nilson, justamente por isso, porque o Atlético todo ano divulgava os números de superávit, de finanças, vendendo jogador da base, enfim, mas não tinha desportivamente os resultados, né? Porque cuidava dessa parte do marketing, da estrutura, e acabava não ganhando dentro de campo, que para o torcedor é o que mais importa. É claro que a estrutura ela é fundamental, porque se você tem um clube financeiramente saudável, você tem recursos, isso vai refletir no teu futebol, você vai poder contratar, você vai poder trazer os profissionais da melhor qualidade. Mas a partir do momento que o Atlético, como fez ano passado, investiu diretamente no futebol, as coisas mudaram. E aí, em cima do que você falou, deixou um pouco de lado só a questão do marketing e investiu no que realmente interessa, no futebol. E aí esse é o exemplo, né? Você cita o próprio Atlético, que você pode fazer as duas coisas em paralelo. Você consegue agradar o seu maior patrimônio, que é a torcida, com um time competitivo, que é isso que o torcedor quer ver. Ele não quer saber quanto é que foi o superávit da equipe de lá para cá, do ano de 2000 para cá, etc. Ele junta seu 100zão e vai assistir o jogo. Exatamente. E quer espetáculo, não quer nem saber o que está acontecendo nos bastidores. Não quer, exatamente. Então é possível fazer as duas coisas em paralelo, as duas coisas juntas. Você ter um clube sadio, né, financeiramente e competitivo dentro de campo. Se você vai ser campeão, se você vai chegar aí, é um outro detalhe, é um outro patamar que nós vamos ver lá no final da competição. Mas você precisa incentivar. Eu, no Paraná Clube, especialmente, tenho uma grande preocupação com o futuro, a torcida paranista do futuro, né? Porque não se renova, o time não ganha nenhum título já há mais de 12 anos, sei lá, alguma coisa assim. Foi em 97, não estou nem lembrado. Veja só, hein? Eu que sou um torcedor ativo do Paraná, nem lembro qual foi o último título que o Paraná conquistou. Como é que eu vou incentivar o meu neto hoje? Como é que você vai incentivar o seu filho de 10, 12 anos a torcer para o Paraná? Ele vai chegar, vai ser motivo de chacota no colégio, né? Então há que se pensar inclusive nisso, para que você possa projetar aquilo que... Hoje eu estava ouvindo um comentário falando sobre política, sobre os governantes nossos, que eles não são estadistas, né? Ou seja, eles não pensam no futuro, eles pensam o futuro dele é para daqui 2 anos para ele tentar se reeleger, 4 anos para tentar se reeleger. E assim é num clube de futebol. Ele precisa também pensar naquilo que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos com o clube que ele está dirigindo. Então eu torço para que realmente apareça alguém lá no Paraná Clube
que consiga colocar as coisas em ordem e dê a resposta que o clube precisa. Com esse resultado aí para o Guarani, o Paraná caiu para a 13ª colocação com 29 pontos. O Guarani pulou para a 10ª posição com 31 pontos. Fala, Luiz Daimo. O último título do Paraná Clube foi em 2006, final do Campeonato Paranaense contra a ADAP de Campo Mourão, que nem existe mais, né? Gols de Michael Suel e Leonardo por 2 vezes, foi 3-0 o primeiro jogo, e no segundo jogo empate na Vila Capanema, gols de Marcelinho e Warley. Então já fazem aí 14 anos que o Paraná não conquista um título. Isso na época em que ainda se comemorava um título estadual, né? Hoje já não faz a menor diferença um título estadual. Você quer estar participando de grandes competições que inclusive são atrativas financeiramente, né? E você falava aí do futuro do Paraná, só para fazer um paralelo e já indo para o final do programa, 21h34, a gente vai conversando aqui e o papo rende. O José Carlos de Miranda, eu vejo que foi o último presidente que conseguiu fazer o Paraná Clube chegar numa Libertadores, né? Disputou o Campeonato Brasileiro, teve o Josiel, que era o artilheiro naquela época, e até então o Paraná ainda revelava jogadores. Não estou dizendo que ele aqui foi o último grande presidente, mas foi a gestão dele em que o Paraná conquistou grandes coisas. E depois disso, eu vi o Paraná Clube se afundar, não só na parte futebolística, mas também na sua questão estrutural, que o Paraná tinha sede lá no Tarumã, hoje só tem a sede da Kennedy, e tem a Vila Olímpica lá no Boqueirão. Mas são lugares que estavam abandonados. Eu lembro que mandava jogo no Pinheirão e aí não tinha gestão das outras estruturas. O Paraná é o que mais tinha estrutura social. Além da sede da Kennedy, tinha a sede lá do Tarumã e acabou se desfazendo. Hoje tem o CT, que foi conquistado recentemente, mas o Paraná foi se afundando em dívidas e problemas financeiros, acho que por uma falta de gestão. Eu, pelo menos, imaginava assim, vendo de fora. Pô, o Paraná Clube tem tantas sedes sociais e tinha piscina, eram clubes de campo. Será que não consegue montar equipes que façam a gestão desses lugares para dar retorno financeiro? Deixa eu te atualizar até, o CT já não é mais do Paraná, né? Ele perdeu para o Carlos Werner, né? Ele utiliza o espaço lá com uma concessão dada pelo Werner, mas também já não tem mais esse espaço como sendo sua sede própria. Eu acredito que sim, precisa renovar as coisas dentro do Paraná, conselho deliberativo, um conselho gestor, enfim, precisa entrar gente que tenha mentalidade nova, largar com essa bobeira, essa besteira de Pinheiros, de Colorado, porque nenhum dos dois existem mais, apenas na memória daquelas pessoas que viveram a época. Hoje é Paraná Mas ainda Clube. Hoje, Nilson, dentro do Paraná Clube há uma divisão de alas ainda, e por isso o clube paga o preço, não só financeiramente, mas dentro de campo. Eu ouvi uma história que eu vou repassar para vocês, eu só me permito não citar a fonte aqui, mas assim, existe, para vocês verem o tamanho da eu vou chamar de ignorância, porque... É divergência, né? É divergência, mas é uma ignorância, na verdade. Eu sou diretor, ou torcia para o Pinheiros, Bonfim, você, Colorado. Eu compro uma garrafa térmica azul, você vai lá e compra uma garrafa térmica vermelha. Gente, aonde isso, o que isso pode representar no crescimento do clube? Absolutamente nada. E é assim que se decidem as coisas lá dentro. Então, por isso, eu repito, precisa entrar gente nova, com mentalidade nova, gente que já nasceu torcendo que crie pro Paraná e pense no futuro do clube. Exatamente. Não no meu bem, na minha cor preferida. Deixar a vaidade de lado. Deixa a vaidade de lado e levanta o clube. É isso que interessa pro torcedor. É exatamente isso. Só para você completar aqui, Luiz Daimo, nosso papo do Paraná Clube. Na próxima rodada, o Paraná encara o Operário Paranaense na sexta-feira, às 19h15, lá no Germano Krieg. O Guarani recebe a Chapecoense no sábado, às 21 horas, no Brinco de Ouro. Aí, informações da Série B do Campeonato Brasileiro, aqui na nossa JB Comunidade FM. O Lito já está se despedindo, cansou, viu, Luiz Daimo? Um abraço aí, Bonfim. Valeu, Lito. Obrigado a todos. Pessoal do União Fazenda ligadinho aqui com a gente, os amigos do professor Marcelo,
Deixa eu ver mais aqui. Tem mais a galera aqui, mas hoje tá ruim o trem aqui pra andar, viu? Pessoal lá do grupo do Santa Maria, o Eronildo lá em Joinville, ligadinho com a gente. Família lá em Colombo, todo mundo ligadinho aqui no grupo. Pessoal do Big Brother, também ali no bairro Iguaçu. Deixa eu ver se eu não lembro, não esqueci ninguém, porque senão depois vão me cobrar. Franciele, lá da Carnes Assadas de domingo, um abraço aí, mais uma aficionada curtindo a JB Comunidade FM. 21 horas e 39 minutinhos, hein? Batemos recorde, hein? Rapaz, fala aí. Aí muito, fala aí, só 39 minutos. Você vai pra conta do visitante, tá certo? Não, mas é bacana, a gente gosta dessa troca de experiências, o pessoal da live também, porque apesar de a gente ter caído a live e retornado na programação, muita gente voltou para assistir, sinal que o papo foi bom, a resenha foi legal, um papo agregador, isso com certeza é muito importante. Bom, eu já vou me despedindo, né, Jota? Agradecendo a todos que estiveram aqui. Nivaldo Catini foi um dos últimos a comentar também. Nilson conhece muito de futebol, fera. A Lisete Vardens, que também comentou aqui. Enfim, obrigado a todos, obrigado pela participação. Vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta ao meio-dia, com certeza, com muito mais. Agradecendo ao nosso convidado Nilson. Foi show de bola esse papo. E amanhã, meio-dia, estamos de volta com o Mundo Esportivo, primeira edição. Beleza, Luiz Daimo. Passando a palavra aí pro nosso amigo Nilson, né? Relembrando aí com os clássicos aqui na cidade de Fazenda Rio Grande, lá no Parque Verde. Nilson, o Lito jogando pelo Cava, o Raimundo, né? Nedabias, o casal 20 da Dona Eva. Mandando um abraço especial para você aí. Tá certo, meu amigo Nilson? Obrigado pela disposição de sair lá da sua residência e vir aqui. Passado o horário, digamos assim, 1h30, era 1 hora, mas o papo, como diz o Luiz Daime, foi muito bom, foi proveitoso, foi bom ver você de novo e, é claro, sem dúvida nenhuma, o nosso agradecimento especial em nome de toda a diretoria da JB Comunidade FM. J. Bonfim, eu que agradeço a você, ao Luiz Daimon pelo convite, realmente é um prazer, a gente fica lisonjeado realmente de poder ter sido lembrado e vir aqui bater um papo com vocês e com toda essa galera que acompanha a gente aí, algumas que eu não falo há algum tempo já, algumas pessoas que eu tenho contato, mas enfim, muita gente aí se manifestando. Eu quero dizer que trago vocês todos dentro do meu coração, eu sou uma pessoa do bem, né? E hoje faço o meu trabalho, eu queria deixar esse ponto aqui também, porque veja como é a sequência da vida da gente, né? Eu tenho o meu centro da vida hoje na minha família, a quem eu mando um beijo, um abraço a todos que estão acompanhando, e dentro da minha religião, onde eu sou ministro da palavra, ministro da Eucaristia na minha comunidade Santa Joana, na Igreja Católica. E eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu acho que eu ganho muito mais daquilo que eu mereço como pessoa, tá? Então eu queria mandar um beijo para todos aí, um abraço e sempre à disposição, Bonfim. Você que é um amigo do peito aí, que nós nos conhecemos no futebol e graças a Deus mantemos esse contato até hoje. Beleza, você esteve com o nosso convidado especial, Nilson, aqui na JB Comunidade FM. Um abraço a todos vocês que estiveram ligadinhos até agora, curtindo as emoções, principalmente do Atlético Paranaense, o rubro-negro da Baixada, o Verdão do Alto da Glória, o Coritiba Futebol Clube e, é claro, os comentários de Luiz Daimon e do nosso convidado Nilson, do futebol profissional e, é claro, recordando bons tempos de Robert Bosch do Brasil e também do futebol amador. A você que está ligadinho com a gente, prometo voltar amanhã, a partir das 12 horas, se assim nosso Deus o permitir. Até lá, gente da gente que curte a gente.